Graça e a paz, amém? A hora que eu olhar para esse lado aqui, eu vou ver só o Osmir, né, Osmir? Acho que eu vou pegar no pé do Osmir hoje. Irmão, com alegria que estamos aqui, amém? Dia 30, 18 aninhos. Que bênção. Eu estava ali sentado, né, escutando os testemunhos, eu pensei, podemos ir embora, vamos orar, né, impetrar a bênção e vamos embora, porque nós já fomos ministrados hoje, amém, irmãos? O amor de Deus nos alimenta, nos sustenta, nos renova, né, Luzia? A experiência dos irmãos, a gente tem que fazer muito isso, irmãos. Compartilhar as nossas experiências para a edificação uns dos outros, amém? Mas eu gostaria que vamos compartilhar uma palavra antes de ir embora, então, né? Eu trouxe aqui um jornal, prometo que antes das 10 horas nós estaremos em casa, amém? Efésios capítulo 2. Quem abriu em Efésios vai para Filipenses, tá? Filipenses capítulo 2. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Quem achou e puder ficar de pé. O que foi, Marília, que você tá rindo aí? Marília fica contando piada antes de eu chegar, né? Eu sou um cara sério, Marília. Tirando eu do sério. Filipenses 2. Amém, irmãos? Vamos ler? Vamos ler do versículo 1 até o 11. Filipenses 2, versículo 1 diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar? Amado Deus, essa é a tua palavra. Ela, Pai, ela nos ensina, ela nos renova, mas ela também nos desafia, ela nos exorta. Pai, ela nos corrige. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai, que, Deus, que ela venha hoje aqui em nosso coração, Pai, e que a gente saia daqui com mais certeza mesmo, Deus, que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós, e que o Senhor nos renova, e que o Senhor nos ensina, e que o Senhor está ao nosso, assim, caminhando, nos sustentando, nos amparando, para que, Deus, para que o seu amor nos complete e nos renove todos os dias, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Amém, irmãos? Então, Paulo escreveu uma carta à igreja em Filipos. Amém, irmãos? Quando a gente lê Filipenses, lá no capítulo 1, a gente percebe que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. No capítulo 1, lá no versículo 12, ele diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aí ele fala, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas para toda a guarda pretoriana. Guarda pretoriana, então, ele estava encarcerado. Ele tinha alguém guardando ele lá para ele não ter uma privação de liberdade. E, amados, ele escreve essa carta provavelmente 10 anos depois que ele
ajudou a formar essa igreja. E Paulo ele é muito amoroso e grato com essas igrejas onde ele esteve. Porque essas igrejas, depois, elas o sustentaram espiritualmente, com orações e também financeiramente. E ele era muito amoroso com Filipos, com a igreja, né, que ele tinha plantado. E ele estava alertando os irmãos que os irmãos tinham que pregar ousadamente, não só porque ele estava preso, mas porque era a vocação da igreja. A igreja foi criada para isso, para manifestar a graça de Deus, a glória de Deus, através da palavra, através do amor compartilhado. Amém, irmãos? E Paulo, né, estava preso, irmãos. Se nós aqui, hoje, na nossa racionalidade, a gente souber que alguém está preso, a gente fica como? A gente fica triste ou alegre? Preocupado ou exultante? Pode responder, irmãos. Nós ficamos preocupados, não é? E aí Paulo, mesmo ele preso, a preocupação dele era que a igreja desse testemunho do amor de Deus. Nós ficamos preocupados com os irmãos que estão passando por privacidade, por alguma coisa que foge do controle. Mas, amados, Deus tem o controle. E Paulo estava naquele lugar preso, mas ele queria lembrar a igreja que a igreja tinha um propósito. Aqui no capítulo 1 da carta de Filipenses diz assim, eu li 2 versículos, né, o 12 e o 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-me de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ele tinha certeza que mesmo ele encarcerado, passando por provação, o testemunho dele contribuía para o crescimento do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E então o testemunho dele em Cristo era conhecido por aquelas pessoas que o aprisionavam, irmãos. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente souber que alguém está passando provação e é crente, nós vamos glorificar a Deus porque nós temos certeza que Deus está cuidando dele. Amém, irmãos? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto me regozijo. Sim, sempre me regozijo. Amém, irmãos? A palavra é difícil, irmãos. Alegrai-vos. A palavra, quando ele fala para Filipenses, lá no capítulo 4, ele fala, alegrai-vos no Senhor. Não importa a circunstância. Parece é difícil, né, meu irmão Edson? Não é fácil, mas ele afirma, alegrai-vos no Senhor. E eu vou aqui, vamos conversar sobre esse capítulo 2, para a gente ver se isso é possível como igreja para a gente fazer. Como a gente tem algum caminho, tem algum segredo? Mas, amados, quando continuar a falar sobre o capítulo 1 ainda, ele demonstra a sua alegria, né? Mas ele também é preocupado com a igreja, porque tinha pessoas na igreja que talvez estavam confusas. Lá no capítulo 4, ele faz assim, né? Que ele rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Então, meus irmãos, tinha pensamentos desiguais na igreja e a preocupação dele também era essa. E aí, irmãos, ele começa o capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito e há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Amados, ele reconhece daqui, né, que a igreja tem demonstrado e manifestado as qualidades necessárias para cumprir o propósito dela. Consolação, comunhão, afeto, misericórdia, manifestação da palavra de Deus, da vida de Deus. Mas, irmãos, a igreja precisa caminhar um pouquinho mais. A igreja precisa caminhar em busca da maturidade. A igreja precisa entender o propósito de caminhar dela.
A comunhão aqui dos santos, é claro que ela é necessária. Ela é a própria manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Mas nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, porque nós estamos em Cristo. E Cristo tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, e como nós estamos nele, a nossa missão, nós somos a missão de Cristo, então é nossa missão, é fazer a vontade do Pai, manifestar a glória do Pai. Amém, irmãos? É provável, irmãos, que a igreja de Filipos era uma igreja grande, mas é uma igreja como nós, com pessoas diferentes, com pessoas com ideias diferentes, com histórias diferentes. Nossas histórias, né, Marcelo, elas se entrelaçam, mas nós temos experiências e histórias diferentes. Então, a igreja não era uma igreja uniforme, nós não somos uma igreja uniformes. Mas Paulo, nessa exortação aqui que nós vamos conversar, ele exorta a unidade. Ele fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, irmãos. Isso, irmãos, é caminhar em unidade. O que é caminhar em unidade? É ter pensamento igual? Mas se nós temos comunhão, se nós estamos em Cristo, e Cristo tem comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, então nós também temos essa comunhão, essa unidade. E nós teríamos que caminhar em unidade, amém, irmãos? O que é essa unidade? Irmãos, unidade não é sermos iguais, não é pensarmos do mesmo modo. Mas, irmãos, porque mesmo nós aqui, numa igreja pequena, é impossível a gente pensar do mesmo modo. Porque temos experiências diferentes, temos histórias diferentes, temos convicções diferentes, mas, amados, a palavra nos leva a um lugar só. E é essa unidade que Paulo está falando. A unidade, o que ele quis dizer é que a igreja em Filipos, e está falando também para a igreja Vida em Jardim Presidente, que nós deveríamos ou nós devemos desejar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo ao ponto de a gente se unir naquilo que é essencial. O que é essencial em nós como igreja? Manifestar a própria vida de Deus. Amém, irmãos? A própria vida de Deus que está em nós. Então, e aí nós vamos, nesse tempo que nós caminhamos juntos, nós vamos trabalhar as nossas diferenças. O templo lá no Velho Testamento era construído com tábuas, e as tábuas eram colocadas lado a lado, e elas eram esfregadas uma na outra, até elas ter uma união assim, né, que elas não precisa nem de cola. E nós somos assim, nós temos diferenças, mas a gente vai aqui ter atrito com os irmãos uns com os outros para nós polirmos uns aos outros, para a glória de Deus se manifestar através de nossas vidas. Amém, irmãos? Pensar igual, ter a mesma visão, a mesma opinião, irmãos, é impossível. É impossível. Mas, amados, se sobre um assunto só é difícil a gente ter unanimidade, imagina-se muitas coisas. Mas, amados, manifestar Deus, amados, alcançar as pessoas e Deus ser glorificado através de nossas vidas, esse é a nossa unidade. Os testemunhos que nós ouvimos aqui é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus, são experiências diferentes, a ação diferente de Deus, porque nós somos diferentes, nós recebemos o que precisamos de Deus. Pensar igual, ter a mesma opinião, a mesma visão, irmão, é muito difícil, nós não vamos ter, mas nós vamos caminhar em unidade, porque Cristo está em nós, e nós estamos nele, amém, irmãos? Amém? Amados, a outra coisa que Paulo fala assim, se vocês tivessem o mesmo amor uns pelos outros, né, essa unidade se mostra, ela se apresenta. Ele fala para nós, para a igreja, para a gente, o amor que nós temos uns pelos outros não deve fazer acepção de pessoas, porque entre nós, irmãos, tem pessoas que são mais custosas mesmo, que a gente puxa a orelha, mas não, nós temos que tratar elas com amor e misericórdia, porque é a palavra que nos exorta a fazer isso. Apesar que às vezes pensa que poderia precisar de pôr de castigo. Se fosse assim, meus irmãos, quando eu converti, eu ia precisar ficar de castigo mesmo, né? Alguns de nós, né, Luzia? Ia ser reprovado. Mas o amor é tão grande, tão intenso,
que ele funciona assim, irmãos. As pessoas olham para nós, pecadores, aqueles com mais experiência, com mais maturidade, e pensam, vamos lapidar essa joia. Então, Deus olhou para Luzia e pensou, ali está uma joia preciosa, eu vou lapidá-la. E foi, né, Luzia? Tirou, cortou os ramos que não prestavam, poliu onde precisava, e hoje ela brilha para o Senhor. Amém, irmãos? Eu também brilho para o Senhor. Glória a Deus. Aí algumas minhas achou graça, né, Osmir? Amados, quando a gente fala não fazer acepção de pessoas, irmão, sabe por quê? Porque nós todos precisamos, nós precisamos ser honrados, precisamos, mas nós precisamos ser amados. Aqueles que precisam, que aparentemente precisam de ser mais amados, o amor de Deus é suficiente para, através de nós, sustentá-los, renová-los, através de nós. Não é através do pastor Mário, através de um líder, não. É através da igreja. Nós temos que preocupar-nos uns com os outros. E quando eu falo, quando a gente cita aqui que o café da manhã aqui, por exemplo, foi uma bênção, foi porque criou-se um ambiente diferente daqui do culto. Quando a gente fala que é importante, por exemplo, frequentar um grupo menor no meio da semana, que a gente chama de grupo pequeno, é importante porque ali você vai conhecer e ser conhecido, você vai ser abençoado na sua necessidade. Porque aqui, meus irmãos, nós não temos o tempo, aquele tempo de qualidade para a gente compartilhar. Talvez no café alguns irmãos tiveram mais tempo. Mas a nossa comunhão, meus irmãos, tem que ser de relacionamento. Se nós viermos aqui apenas aos domingos e não buscarmos nos relacionarmos uns com os outros, nós não vamos ser edificados. Irmãos, isso serve tanto para quem é novo na fé, que está começando agora, para quem, como eu, que tem muito tempo, muito mais tempo que 18 anos, apesar que não aparece. Ei, irmãos, glória a Deus. Ainda bem que vocês me conhecem, vocês sabem que eu estou falando sério, né? Amados, quando Paulo fala assim, unidos de alma e mente, ele está falando que a gente tem que ter harmonia, não só na pregação, mas também no viver o evangelho, né? No viver, que as nossas manifestações práticas, o nosso testemunho seja o que as pessoas vão ver em nós, seja a própria manifestação do amor e da misericórdia da vida de Deus através das nossas vidas. Amém, irmãos? Paulo dizia, há amor, a comunhão, a compaixão entre vocês, por isso eu estou alegre. Mas, amados, aí Paulo fala, mas para que a minha alegria esteja completa, é preciso que vocês caminhem mais, que vocês tenham unidade, vocês têm que caminhar pelo mesmo objetivo. Não façais, ele fala, não façais nada por interesse pessoal, nem a alegria dele, afirma que a alegria é se a gente vivesse unidade. Ele fala aí no versículo 3 e 4, ele fala assim, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amados, ele fala sobre agora algumas coisas que a gente tem que vigiar, os nossos próprios interesses. Se nós acharmos que nós precisamos mais do que os outros, arrogância, soberba, egoísmo, isso nos afasta do propósito que nós somos criados, que é manifestar a glória de Deus. Não façais nada por interesse pessoal, que é buscar aquilo que nos favorece, olhar só para a minha necessidade. Eu tenho necessidades, mas, amados, Deus me deu, igual o irmão falou aqui, Deus dá muito mais do que a gente precisa. E a gente tem condições de repartir. Amém, irmãos? Estão comigo? Glória a Deus. Amados, ele fala assim, né? Não façais nada por vaidade. Amados, não busque aparecer. O irmão citou o caso do irmão aqui, que fez as coisas assim, sem precisar aparecer, irmão. Aqui, ó, estou aqui, gente, ó. Quem fez isso é aquele fariseu que falava assim, ó, eu estou aqui, eu dizimo, eu jejuo, então eu mereço. Todos nós merecemos e precisamos da misericórdia de Deus. Mas por mais que a gente faça alguma coisa, por mais que a gente
acha que está fazendo o suficiente, amados, nós temos que vigiar para não ser arrogante, não ser soberbo e não caminhar por merecimento. A verdade, se a gente for avaliar realmente, nós não merecemos. Você merecia que Jesus morresse por você? Hã? Só um irmão ali que tem convicção. Não. Mas ele morreu por mim, por você, nos redimiu, nos trouxe das trevas para a verdadeira luz. Amém? Glória a Deus. E ele fala assim, considere os outros superiores, é o contrário da soberba. Quando ele fala que a gente considerar os outros superiores, é porque a gente tem que olhar para as pessoas com amor e misericórdia e pensar, eu tenho algo para repartir. Mesmo que eu tenha precisando de alguma coisa, eu vou citar mais tarde, mas lá em em Atos, capítulo 20, o último versículo fala assim, é melhor dar do que receber. Bem-aventurado é dar do que receber. Paulo advertindo a igreja de Éfeso. Amados, essas coisas, meus irmãos, de soberba, arrogância, elas causam conflito na igreja, nos tiram do propósito de Deus. E ele afirma para a igreja de Filipos que sim, olha, ele afirma para a igreja de Filipos, ele pode estar afirmando para a igreja aqui em Jardim Presidente, olha, vocês são modelos de igreja, vocês têm comunhão, amém, irmãos? Tem? Vocês têm amor fraternal, amor entre os irmãos, compaixão, nós temos compaixão, irmãos? E o povo dessa cidade experimenta dessa compaixão? Experimenta, irmão, glória a Deus, experimenta, pode falar, sim. Nós vivemos um evangelho, nós somos uma igreja que compartilha o amor de Deus. Mas, amados, Paulo está falando para uma igreja dessa maneira, mas ele fala assim, ó, irmãos, vocês têm comunhão, vocês têm amor, vocês têm fraternidade, vocês têm compaixão, as pessoas experimentam isso, mas vocês precisam caminhar. Vocês precisam caminhar em unidade. A mesma motivação quanto ao evangelho. Não faça por interesse, porque é melhor para você, porque você vai aparecer, que as pessoas você vai ser reconhecido, mas vocês não façam por vaidade, não façam porque vocês se sentem superiores. Eu sou bom, eu não sou mais pecador, eu sou salvo. Mas busquem, meus irmãos, o interesse dos outros, enxergá-los com amor e a misericórdia com que Deus os enxerga. Não olhe para os pecadores como se vocês fossem superiores. E isso, irmãos, para acontecer, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que nos render a Ele. E aí eu penso, o que nós precisamos fazer? Qual que é o nosso exemplo? Quem a gente tem que seguir? Amém, irmão? Glória a Deus. Mas a desunião, a falta de união, de unidade da igreja que preocupava Paulo, começava, meus irmãos, era naquela arrogância de se sentirem salvos e superiores. Mas, amados, e ele escreve no intuito de exortar, repreender, mas de encorajar a igreja a seguir um exemplo. Olha, que bacana, primeiro que vocês. Ele escreve no intuito de encorajar a igreja a fazer aquilo que talvez eles achavam que não fosse possível. Vocês já acham que é possível vocês serem representantes de Cristo? É impossível? Não é. Por quê? Porque nós estamos nele. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, ele escreve para que o se sacrificar em favor dos outros, sendo humilde e se sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja. No versículo 5 ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual que foi esse sentimento, irmãos? Amém? Qual foi esse sentimento? Irmãos, vamos aqui só dar uma recapitulação. O que o plano de salvação de Deus exigia? Um Salvador que morresse pelos pecadores. Amém, irmãos? E esse plano de salvação exigia que Jesus, mesmo sendo Deus, amém, irmãos? Mesmo sendo Deus, tendo a natureza de Deus,
mas vindo numa forma humana e sofrendo as humilhações que ele sofreu, morresse por nós. Jesus não considerou que ele tinha privilégio, que ele era o próprio Deus. Mesmo assim, ele morreu por nós. Amém, irmãos? Mesmo sendo Deus. E aí, esse é o exemplo que foi seguido. A atitude de Jesus, que era Deus, ele era como Deus, ele tinha a natureza de Deus, ele se esvazia de si mesmo. A pergunta é, você consegue se esvaziar de si mesmo em favor dos outros? Você consegue se soltar da sua posição? Eu já sou salvo, agora estou tranquilo. Ele se esvaziou da sua posição de Deus, mas ele não deixou de ser Deus. Ele continuou com os atributos, eternidade, plenitude, onipresença. Mas, meus irmãos, ele morreu uma morte de cruz por nós. Amém, irmãos? Então, ele se esvaziou. A segunda coisa é que ele teve uma postura de servo. Ele se submeteu ao Pai como servo, se submete ao seu Senhor, em obediência. E ele assume, o terceiro ponto, que ele assume a natureza. Nessa obediência, ele assumiu a natureza humana. E assim, meus irmãos, ele foi capaz de sentir o que nós sentimos: dor, aflição, medo. Mas ele caminhou sem pecado e sem corrupção. Amém, irmãos? Isso porque tinha um propósito. Aí, amados, ele ficou como pessoa, como humano, na figura humana, ele ficou limitado. Mas o poder estava nele. Ele passa a ter necessidades, ele sofre as dores, ele sofre os medos, as tentações, mas era necessário que ele passasse por essas coisas. Tinha um propósito. E o propósito era nos redimir. Amém, irmãos? É necessário, meus irmãos, que ele se humilhou, ele se obedeceu, ainda que isso lhe custasse a vida. Muitos anos atrás, eu assistia aquele filme da Paixão de Cristo, eu ficava horrorizada com o sofrimento. Ninguém se alegra com o sofrimento dos outros. Mas, amados, para nossa alegria, ele nos salvou, irmãos. E hoje, a gente pode compartilhar a palavra, receber uma palavra que fala assim: amada igreja, Cristo é o seu exemplo. Ele não está falando que você não é capaz, ele não está falando que você vai morrer como Cristo morreu, mas ele está te falando que algumas coisas você vai ter que sacrificar. A primeira coisa que você tem que sacrificar é a sua vontade, em favor da vontade de Deus. Deus quer te usar. Mas muitas vezes nós queremos fazer o que é conveniente, nós queremos caminhar com o que é o mais fácil, nós pensamos assim: eu vou fazer só o que eu dou conta. Pensamentos que te levam ao engano. A palavra é só o início, que ela vai te capacitar. O objetivo de Jesus sempre foi obedecer a Deus. Sempre foi obedecer à vontade do Pai. E Paulo, ele fala que a morte aqui, ele fala que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Um filósofo, uns 100 anos antes de Paulo, chamado Cícero, ele escreveu lá nas anotações dele que a crucificação é a morte mais cruel e repugnante, é a forma mais cruel e repugnante forma de morte. Porque quando alguém é crucificado, ele não vai morrer ali naquele momento. Mas aí as funções fisiológicas dele vão degradando de uma forma que ele vai sofrendo, ele vai debilitando, ele vai desidratando. As funções dele, a renal, a função respiratória, vai trazendo tanto sofrimento e dor. É uma coisa assim impensável. E a morte naquela época, além de ser dolorosa, era mais humilhante, porque era aqueles que era aquele criminoso que precisava ser justificado, que morria dessa forma. Foi assim que Cristo morreu por nós. Outro filósofo chamado Sêneca, ele disse assim que o condenado preferia morrer antes. Talvez tentasse aí o suicídio para não ser pregado na cruz. Mas Cristo, o que ele fez? Ele aceitou morrer por nós. Amém, irmãos? Ele aceitou morrer por mim, por você, e hoje eu posso estar aqui compartilhando com os irmãos, sendo abençoado
tendo comunhão, amém, irmãos? Sendo Deus, subsistindo a forma de Deus, tendo a natureza de Deus, com toda a glória e majestade, ele abriu mão de seus direitos, das suas prerrogativas, dos seus privilégios, ele se esvazia e na forma humana ele foi capaz de morrer por nós. Amém, irmãos? E ele morreu da forma mais vergonhosa daquela época. Tudo isso por amor a nós e obediência ao Pai. Amém, irmãos? Amém? O argumento de Paulo para com os filipenses é esse. Cristo se esvaziou, se humilhou, se sacrificou pela igreja, obedecendo ao Pai. Ele não se apegou aos seus direitos, não se apegou aos seus privilégios, ou suas necessidades, ou seus méritos, mas renunciou. Ele abriu mão de sua glória para salvar pecadores como nós. Esse é o argumento que Paulo usa. E Paulo usa esse argumento para nós aqui, amém, irmão? Por Igreja Vida em Jardim Presidente. E Paulo continua. Igreja de Filipos, Igreja Vida, ajam da mesma maneira. Não se considerem superiores uns aos outros, mas sejam servos. Não busquem seus próprios interesses, mas busquem os primeiros interesses dos outros. E assim, meus irmãos, o exemplo de humilhação de Cristo é colocado por Paulo para exortar a igreja Vida. Já nos versículos 9 a 11, ele fala assim: pelo que também Cristo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Então, irmãos, depois que Cristo morreu, ele foi exaltado. Hoje, como que você chama Cristo? Jesus Cristo é o que para você? Pai. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Agora ele é nosso Senhor e Salvador. Amém, irmão? Você pode falar isso? Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E ele fala, né, que todo jeito se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, amados. Nós aqui, meus irmãos, declaramos que Jesus é nosso Senhor. Amém? Mas a pergunta que Paulo, lá, o intuito de Paulo falar para a igreja é: tá, Jesus é o Senhor e Salvador, mas é mesmo? Vocês estão fazendo o que um servo faz ao seu Senhor? Vocês estão obedecendo? Irmãos. Eu lembro, estava lendo essa palavra, eu me lembrei, às vezes eu fico saudosista, né, lembrando de cântico e música antiga. Aí tinha uma música no grupo chamado Oficina G3, alguém conhece aí? Conhece, só os antigos aí, ó. Aí tinha uma música chamada Espelhos Mágicos, né? Ah, que música maravilhosa. Glória a Deus, né? Aí tem uma parte que ele fala assim, eu não vou tentar cantar não, tá, irmão? Vocês podem ficar tranquilos. Fala assim: nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz ele derramou. Parece uma frase tão assim. Está cantando aqui. Uma frase tão pequena, tão assim, simples. Amados, mas veja a profundidade, veja a seriedade disso. Em resposta, Jesus ele veio e nos redimiu. E Jesus, ele, em resposta à autoridade de Deus, Pai, ele se sacrificou por nós. E aí, amados, Paulo, quando está resumindo, Paulo está falando na igreja de Filipos, e para nós também, né, que nós somos uma igreja que faz a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Mas, amados, o passo seguinte o passo seguinte é nós caminharmos em maturidade, e nessa unidade que nós precisamos, porque nós não... Se Cristo morreu pela minha vida, e nas exortações que a gente compartilha aqui, nos leva a avaliarmos a nossa caminhada, e nos leva a um caminho, que é o caminho da obediência. A gente tem que pensar: o que nós precisamos para fazer a vontade de Deus? O que vocês acham que precisa para fazer a vontade de Deus? Jesus, sendo Deus, se tornou homem, sem deixar a sua glória, sofreu em obediência. Obediência. Amém, irmãos? Parece uma palavra tão simples, né? Fico pensando. Nós temos... Quem tem filho, né, sabe muito bem como que isso funciona. O pai não abandona o filho, né? O pai amoroso, né? O pai. Glória a Deus, que Deus é pai. Mas quando nós, pai, humanos, vamos
cuidar dos nossos filhos, né? A gente fala, filho, não faz isso! O filho vai e faz. E aí, o que a gente faz? A gente conversa, a gente repreende, a gente ensina, a gente exorta, a gente cuida. A gente... Como é que nós cantamos aqui hoje, Josué? Deus ama e Ele nos ensina a amar, né? Deus nos ama. E aí nós amamos nossos filhos. Nós amamos uns aos outros. Aqui talvez eu tenho assim, o prazer assim, né, de olhar para cada um de vocês e pensar e lembrar o tanto que nós caminhamos juntos. Os mais velhos, né? Os mais novos não. Então, né, eu lembro da Gleide, tanto que nós frequentávamos, né, o mesmo GP, né? Que bênção. Hoje a gente pode ver aqui a Larissa, a fruta ali. A Larissa, quando ia para o GP, ela chorava. Glória a Deus, mas Deus é bom. Que bênção, gente. Amados, Deus, Ele nos leva a fazer coisas impensáveis. Coisas que a gente acha que nós não somos capazes. Mas a primeira palavra é essa, obediência. O exemplo a ser seguido, para buscar essa obediência, caminhar em maturidade, é você ter o exemplo. O exemplo que a gente pode falar é o exemplo, é Cristo. Não dou conta. Tem um exemplo mais fácil? Não. Irmãos, não tem. Cristo é o exemplo completo. E se a palavra nos exorta, é porque nós já estamos nele, nós somos capazes. Amém, irmãos? E aí, quando falo assim, quando a gente fala em buscar a maturidade, a primeira coisa que quando a gente fala em buscar a maturidade no Evangelho, e fala que nós temos que renunciar a algumas convicções, que nós temos que primeiro olhar para as necessidades dos outros em vez da nossa. É claro que nós temos que nos sacrificar. Irmãos, nós estamos em Cristo. E Cristo, Ele nos capacita a vencer a carne. Tem coisas muito simples que talvez que eu não queria fazer. Eu preferia, claro, dormir até mais tarde do que vir para a igreja. Eu gostaria muito de ficar vendo um filme, lá uma série, um futebol, do que ir no grupo. Eu começo a ler, me dá sono, e eu queria dormir. Ninguém é assim, não, é só eu? Só eu que vou ficar aqui de pecador? Amado, mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar. Não, então se prepare. Se eu tenho, né, já na minha idade aqui, eu já estou ficando com sono quando estou lendo, então eu vou procurar ler, procurar estudar alguma coisa numa hora proveitosa. Tudo tem um preço, meu irmão, tudo tem um sacrifício. As coisas não vão cair do céu. Nós temos necessidades, nós queremos, é claro, ter uma situação razoável, trocar de carro, ter casa. E o que a gente faz? A gente se capacita e trabalha. Tem que capacitar e trabalhar. Luzia estava trabalhando hoje de manhã. Não queria, mas precisou. Amados, mas para as coisas de Deus, muitas vezes nós declinamos, porque não é um sacrifício, eu não dou conta. Irmãos, por favor, nós damos conta, nós temos capacidade. Você não vai precisar fazer muito. Deus já te deu a capacidade que você tem apenas que renunciar à sua carne em favor do Espírito. Você vai ser usado de acordo com a sua capacidade, mas você tem que ler a palavra, você tem que saber onde é que estão as referências. Você não vai ter revelação disso na hora de que você for abençoar alguém, amar alguém de tal forma que Deus vai se manifestar através de você para abençoá-lo. É claro que um abraço, a acolhida, você enxergar a necessidade material da pessoa, vai ser um passo. Mas, irmãos, precisa de caminhar para a maturidade. Conhecimento de Deus tem que ser uma coisa que você tem que agregar na sua vida para você buscar a maturidade. Irmãos, para ser firme, você tem que conhecer Deus. Como é que você conhece Deus? Se relacionando com Ele, através da sua palavra, através da oração. Eu vou orar, eu durmo também, tá, irmãos? Eu tenho essa falha também. Então eu não posso orar na hora de dormir. Eu prefiro orar na hora que eu estou no meio do dia. Amados, parece que são coisas tolas, infantis, mas, amados, nós somos assim ou vocês são diferentes? Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Ontem eu estava
contando vantagem, né? Que eu dava, quando pular aqui, subir, que eu lavei isso aqui ontem, né? Aí eu fui abaixar ali para pegar um copo, pá, caí no chão, gente. Eu me desequilibrei. Antigamente não acontecia isso. Foi engraçado. Eu me senti ridículo. Mas então, o peso da idade está avançando. É claro que eu não vou ter aquele vigor antigamente. Mas o que eu posso falar para vocês é da minha experiência. Então, irmãos, nós somos capazes de fazer muito mais do que nós pensamos. Nós recebemos muito mais do que nós precisávamos, muito mais do que nós merecíamos, muito mais do que nós pensávamos que fosse usufruir, amados. Quando eu venho para a igreja e recebo aqui o amor de Deus através dos irmãos, é uma coisa que eu não merecia, que eu nunca achei que eu ia poder usufruir. Eu estou aqui usufruindo do amor e da misericórdia de Deus através da vida de vocês. E nós podemos, mas o chamado de Deus para mim é que esse amor que eu recebi seja repartido, seja a vida dele que está em mim seja vista, experimentada. Começa com um abraço, começa com chamando para perto, mas continua na ministração da palavra. Então, Cristo morreu pela minha vida, se sacrificou. E eu posso me sacrificar também por alguns irmãos. E você também pode. Amém, irmãos? Amados, nós devemos ser guiados e movidos pela vontade de Deus. E Cristo é nosso exemplo. Não buscar o prestígio, não buscar elogio, não buscar interesse. Irmãos, não deixar a influência do mundo te dirigir, irmãos. Porque no mundo as pessoas querem ser vistas e reconhecidas pelo que elas fazem, pelo que elas produzem. Ou então pela posição que elas alcançaram. Isso se chama merecimento. Devemos ser guiados pela vontade de Deus, movidos por essa vontade, e Cristo é o nosso exemplo, irmãos. Amados, vocês conseguem pensar em sacrificar sua hora de sono? Ou sua hora de lazer? Vocês pensam? Mas, amados, a palavra fala assim, então, servir uns aos outros. Para que isso? Para servir uns aos outros, nós vamos precisar sacrificar alguma coisa que a gente não sacrificava. Um tempo, um esforço, um recurso, uma preferência, uma vontade, uma necessidade. Mas sacrificar em favor do outro. Isso é ser movido pela vontade de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito. Quando Jesus assumiu a forma humana, ele se esvaziou e se humilhou. Isso é o nosso exemplo. Por obediência ao Pai. A dimensão da vontade do Pai para Jesus, qual era? João 4,34 diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, esse é o exemplo a ser seguido. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Outros versículos que nos edificam. A palavra que o pastor Mário me ministrou aqui 2 domingos seguidos. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João. Alguns versículos que eu marquei aqui. Versículo 4. Jesus falando, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém, irmãos? É o exemplo a ser seguido. Jesus, então, consumou a obra que ele foi designado. Irmãos, você tem que, o seu objetivo é consumar a obra que você foi designado. Qual que é a sua obra? Manifestar a vontade de Deus. E nisso Deus será glorificado através de sua vida. Lá no versículo 10, ele fala assim, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Lá no versículo 11 diz assim, eu não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou junto para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós somos um com Cristo, irmãos. Outra coisa, lá no versículo 15, diz assim,
Não peço que eu tirei do... Aqui, irmãos. Presta atenção. Não peço que os tirei do mundo, e sim guardes do mal. Porque, irmãos, nós temos um propósito. Nós temos que ser luz do mundo. E se a gente se enclausurar, sair do mundo, nós não vamos fazer na vontade daquele que nos enviou. Irmãos, nós temos o exemplo a ser seguido. Jesus morreu pelos meus pecados, morreu pelos seus pecados. E a palavra é tão simples, né? Mas ele está nos ensinando que a gente não devemos buscar o que nós merecemos, nem o que precisamos. Nós devemos buscar a vontade do Pai. E buscar a vontade do Pai começa com obediência. E aí a minha intenção é que a gente se reflita. Nós somos uma igreja. Quando nós lemos aqui nos versículos iniciais de Filipenses, do capítulo 2, reflita. Há alguma exortação em Cristo entre nós? Não há, irmãos? A gente compartilha a palavra, amém? Há alguma consolação de amor entre nós? O Espírito Santo nos consola e conforta, amém? Cuida de nós? Há alguma comunhão no Espírito? Amém, irmãos? E há entremeados entre nós afetos e misericórdia? Então, irmãos, Paulo está falando para essa igreja. Mas, para completar a alegria, nós temos que caminhar em maturidade. Caminhar em maturidade é uma questão de decisão. É você renunciar-se a algumas coisas que você acha convenientes em favor de Deus. Em favor da igreja, é da igreja. Mas, quando Paulo fala, vou ler aqui Atos 20, diz assim: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Você crê nisso, irmão? Mas bem-aventurado é dar que receber. Você crê nisso? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nós, como igreja, nós estamos no mundo. O mundo ensina que a gente tem que buscar o que a gente merece, o que a gente precisa. Mas a palavra nos exorta que nós já temos o que nós precisamos, que é a própria vida de Deus. Enquanto os irmãos vão ministrar um cântico, eu queria que você refletisse nisso. Onde que você está nessa história? Quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, uma igreja que ele reconhece como amorosa, que está fazendo a vontade de Deus, mesmo assim ele vê lá algumas falhas, e nisso ele repreende e exorta. Nós, como igreja, nós também precisamos fazer essas reflexões. Amém? Deus amado, a sua palavra vem, Pai, nos constrange. Muitas vezes olhamos para ela e achamos que não somos capazes, mas em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos à tua palavra. Sabemos, Pai, que reconhecemos que a tua palavra é para nós, para a nossa edificação. Pai, que ela nos desafia, mas ela nos ensina, ela nos corrige, Pai. E nós somos capazes porque o Senhor já está em nós. E nós somos capazes porque nós temos tudo aquilo que nós precisamos. O teu Espírito, Pai. Em nome, nós temos várias experiências, várias histórias, Pai. Nós temos coisas, Pai, que é o Senhor, Pai, que veio e se revelou a nós e nos trouxe e nos amou. E isso, Pai, ó Deus, para que o Senhor seja visto e reconhecido através de nós, Pai amado. Pai, muitas vezes nós caminhamos erradamente porque achamos, Pai, que nós não somos capazes, e muitas vezes achamos que precisamos de reconhecimento. Também olhamos muitas vezes para os nossos próprios interesses, mas nós clamamos para a tua presença, clamamos a tua misericórdia, Pai. Clamamos, Pai, para que o Senhor seja visto e reconhecido através de nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que realmente a gente consiga renunciar a nós mesmos, às nossas conveniências, aquilo que nós achamos, as nossas ideias pessoais, os nossos propósitos, para que o Senhor prevaleça, para que a sua vontade seja vista, e nisso o Senhor seja glorificado, e nisso o Senhor seja reconhecido, e nisso o Senhor seja experimentado, porque o Senhor está em nós, e nós vamos fazer a tua vontade. Pai, nos ajuda, Pai. Pai, nós precisamos do Senhor como igreja. Pai, que a nossa comunhão seja verdadeira, mas que a gente continue a caminhar
tendo a tua palavra, os teus ensinamentos como referência, que é isso que nos edifica e é isso que nos sustenta, Pai. E nós oramos, Pai, dependentes do Senhor, mas confiantes, Pai, em nome de Jesus.